Olá! A alfabetização é mais do que apenas aprender a ler e escrever. É um marco gigantesco na vida de qualquer pessoa. Imagina só, até um tempinho atrás, na grandiosa história da humanidade, a gente nem usava isso de escrever com alfabeto. E agora isso se tornou uma parte tão essencial da nossa vida, como se sempre tivesse sido nosso companheiro de jornada. Quando a gente aprende a ler e escrever, é como se desbloqueássemos uma nova forma de ver e interagir com o mundo. Nós vamos falar do sistema de escrita alfabética, como alguns chamam de CIA. Isso é bem mais complicado do que só memorizar alguns símbolos. Não é como aprender um código secreto onde você substitui uma coisa por outra. O CIA ele é um sistema cheio de regrinhas e jeitos especiais de representar os sons da fala. Então não é só guardar na cabeça, tem que entender o porquê das coisas. Ao longo da história, a humanidade criou várias maneiras de registrar, como o sistema de numeração que a gente usa até hoje e, claro, a nossa querida escrita alfabética. Essa forma de escrever que usamos não apareceu do nada. Ela veio depois de outras formas, como aquelas escritas que usavam desenhos para representar ideias ou sons. Mas para realmente dominar o CIA, a pessoa ela tem que pegar o jeito de como ele funciona, como ele faz para representar os sons que a gente fala. Tem uma teoria que diz que a gente vai aos pouquinhos entendendo como funciona a escrita. As crianças, por exemplo, elas começam sem fazer ideia de que a escrita tem a ver com o som e que a gente faz quando ela fala. Então depois elas começam a perceber que tem uma ligação entre os dois, até que chegam no ponto de entender que cada letrinha representa um pedacinho do som da fala. E esse processo todo faz com que as crianças comecem a olhar as letras de outra forma. Ela começa a entender que cada letra tem o seu valor e que elas formam uma sequência. Isso é o que a gente chama de princípio alfabético. Não é só saber que letra é essa ou até aquela, mas é entender como elas trabalham juntas para formar as palavras. Tem também a parte, pessoal, de entender os sons das palavras, saber dividir as palavras em pedacinhos menores, como sílabas, fonemas. Isso ajuda as crianças a criarem ali o jeito, do CIA, porque ela começa a ver as palavras de um jeito mais analítico. Então essa ideia bem moderna na educação é que aprender a ler e escrever tem que andar juntos, como entrar no mundo das práticas das escritas reais, aquelas que a gente usa no dia a dia. Isso faz com que a alfabetização seja não só aprender a técnica, mas também como usar essa técnica na realidade para se comunicar, se expressar e entender o mundo. Então, alfabetizar não é só passar para o papel o que a gente fala. É um processo ativo em que a pessoa se engaja com a linguagem escrita, usando o que aprendeu sobre o CIA de forma prática e significativa. Ao entendê-la dessa forma, como um processo de internalização e reconstrução do CIA, a gente pode ajudar a criar uma experiência de aprendizado mais rica e profunda para quem está aprendendo. Isso traz um grande desafio para os educadores, porque eles têm que achar um jeito de fazer esse processo acontecer, respeitando o jeito e o tempo de cada um, mas sem perder de vista o objetivo de prepará-los para as complexidades do mundo moderno. Enquanto a alfabetização foca mais na parte técnica de ler e escrever, o letramento ele vai além, incluindo a capacidade de pensar sobre a leitura e a escrita de forma crítica e reflexiva. Juntos, são as chaves para uma participação ativa e significativa na sociedade, abrindo aí portas para que as pessoas se envolvam com o mundo escrito de forma plena e rica. Os educadores, então, têm aí uma missão essencial de guiar os aprendizes por essa jornada, assegurando que eles não só aprendam a mecânica da leitura e da escrita, mas que consigam aplicar aí essas habilidades de maneira significativa no cotidiano. Assim, a alfabetização ela se revela não só como uma competência técnica, mas como uma porta de entrada para um envolvimento mais profundo e enriquecedor com o mundo, marcando o começo de um caminho
de aprendizado e também de descoberta sem fim. Nossa aula fica por aqui, pessoal. Encerramos a aula de hoje e nos encontraremos em breve, com certeza. Até mais!